Estamos de volta, pessoal, agora com a segunda questão. Infelizmente, eu não tenho recursos aqui para a gente ter acesso aqui ao enunciado e, ao mesmo tempo, tá gravando, né? Porque o enunciado tá no meu celular que eu estou utilizando para gravar. Então, eu tive que ler antes e anotar os dados aqui. Lá fala de uma carga de 2 coulomb. E inicia a pergunta qual o campo elétrico gerado por essa carga de 2 coulomb, né? E esse campo elétrico, ele quer saber que campo elétrico, o valor desse campo elétrico a uma distância de 50 centímetros dessa carga, né? Porque toda carga gera um campo elétrico. E esse campo elétrico é proporcional à distância, né? Na verdade, é inversamente proporcional. Quanto mais próximo, maior, mais forte é o campo elétrico. Mas o que é que acontece? Ele quer saber o valor desse campo elétrico. Então, eu anotei os dados. A carga é de 2 coulomb, a distância é 50 centímetros. Vocês nunca esqueçam que a unidade utilizada em nossas fórmulas no sistema internacional é o metro. E aqui está em centímetro. Então, eu tenho que conhecer aqui o metro, conhecer os seus submúltiplos e conhecer os múltiplos, né? Eu tenho que fazer um tour lá pela matemática para eu poder saber fazer essa transformação. Eu não tenho que fazer cálculo nenhum, só mexer com a vírgula, uma vez que eu conheço essa distribuição. Então, temos aqui o metro. Quais são os submúltiplos? Decâmetro, centímetro, milímetro. No enunciado diz que a carga está a 50 centímetros. Só que na nossa fórmula eu não posso usar centímetro, eu tenho que usar metro. Então eu conto aqui. Para centímetro eu vou para frente ou eu volto? Eu volto. Se eu volto uma casa, eu estou no decímetro. Se eu volto 2 casas, eu estou no metro. Pois da mesma forma, a vírgula que está aqui no final vai voltar 2 casas, 2. Aí deixa de ser centímetro, passa a ser metro. Pois bem, 50 centímetros é a mesma coisa que 0,5 metros. Só que para os nossos cálculos é melhor que esteja em notação científica. Então o que é que eu faço? Eu desloco a vírgula uma casa decimal para frente, para a esquerda. Isso faz com que eu multiplique por uma potência de base 10 e diminua uma unidade ao expoente, ou seja, menos 1. Então fica 5 vezes 10 a menos 1. Professor, se eu não quiser colocar isso em notação científica, eu quiser usar esse 0,5, vai encontrar o mesmo resultado, né? Lembrando que vocês podem usar calculadora, porque a aula não é de matemática, é de física. Beleza. Pede o campo elétrico e ele dá também uma outra informação. Ele diz o valor da carga de Kelvin, né? Que é de 9 vezes 10 elevado a 9. Bem, qual a fórmula que relaciona essas 4 grandezas? Fórmula do campo elétrico, que nós temos 2, nós vimos aquela fórmula anterior, que relaciona campo elétrico com a força e com a carga, e temos a fórmula que relaciona o campo elétrico com a distância, com a carga e com o valor da carga elementar de Kelvin. Bem, notem que aqui é uma multiplicação por uma divisão. Os conhecimentos que eu tenho que ter aqui é de multiplicação, divisão e potência, uma vez que o denominador é elevado ao quadrado. Então, nós vamos substituir esses números pelos dados que nós temos. O E, eu quero saber quem é. O K, ele deu, é 9 vezes 10 a 9. Então, no lugar do K, eu botei 9 vezes 10 elevado a 9. Vezes o Q. Esse Q na fórmula é a carga. A carga é 2 coulomb. Então, botei um 2. Dividido pela distância ao quadrado. Ou seja, eu vou pegar esse 5 vezes 10 a menos 5 e vou elevar ao quadrado. Professor, mas se eu botar 0,25? Posso colocar 0,5, só que eu tenho que elevar ao quadrado. Mas vamos lá. No primeiro momento, eu só fiz organizar. Coloquei o 2 perto do 9, uma vez que a multiplicação ela é comutativa. Deixei a potência no final. Quer dizer, eu não fiz operação nenhuma. Já embaixo, eu resolvi a questão da potência. Se eu tenho um parênteses, dentro eu tenho um produto, fora eu tenho uma potência, esse expoente vai ser distribuído. Vai ser o 5 elevado a 2, esse 2 aqui vai ser expoente do 5. E 5 elevado a 2 é 5 vezes 5, que é 25. E esse 2 também vai ser expoente dessa potência, que já tem o seu expoente.
Então, nós vamos aplicar aqui a terceira propriedade da potência, ó. Potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. 2 vezes menos 1 fica menos 2. Pronto. Dei a igualdade. Num segundo momento agora eu resolvi somente... Eu estou fazendo aqui passo a passo para que vocês entendam. Eu já fiz também antes e estou só explicando porque escrever e filmar ao mesmo tempo, só se eu fosse um caranguejo, né? Tinha vários braços. 9 vezes 2, 18. Eu não fiz nada com a potência por enquanto. Nota que eu repeti tudo, eu só fiz o 18 para que vocês entendam passo a passo. Agora o que foi que eu fiz? Eu peguei o 18 e dividi por 25. Professor, como é que você fez isso? Simples, com a calculadora. 18 dividido por 25, 0,72. Vezes... Professor, de onde o senhor achou 10 elevado a 11? Divisão de potência com a mesma base. Repete a base, pega os expoentes e subtrai. Eu tenho aqui 9 menos 2. Eu fiz a continha aqui separada aqui, ó. 9 menos 2. Menos com menos vira mais. Então 9 mais 2, 11. Por isso que o expoente do 10 agora é 11. Professor, eu não posso, como é que aqui é 0,72 e agora tem 72? Eu não posso dar uma solução, uma vez que eu conheço notação científica, um número dessa forma. Então, o que foi que eu fiz? Eu desloquei a vírgula 2 casas decimais, em vez de 0,72 ficou 72. Toda vez que eu avanço uma casa decimal para frente, diminui uma unidade ao expoente do 10. Professor, mas a notação científica não é 72, tem que ser um número entre 1 e 9. Só que na nossa alternativa não tinha esse número entre 1 e 9. Lá tinha até o 7,2, mas o expoente não batia. Então, desloquei 2 casas, diminuí 2 unidades ao 11 e a nossa resposta é a letra A. É a única resposta correta. 72 vezes 10 elevado a 9, né? Volts por metro. Tá beleza, gente? Essa é a nossa segunda questão.